Oi, eu vou explicar para vocês um pouco sobre a atividade que vocês vão resolver em casa de filosofia. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, eu vou estar lendo o texto e explicando para vocês como essa atividade vai acontecer, tá? Então, agora nós vamos ver o tempo, né? Você sabia que os astros estão sempre em movimento no espaço sideral? Então, lembrando que vocês haviam feito uma pesquisa sobre o espaço, né? E agora vai falar sobre um pouquinho do tema. O planeta Terra também se move, o que faz com que algumas regiões se aproximem do Sol enquanto outras se afastam dele. Os resultados são os dias, as noites e as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E todos se repetem um após o outro à medida que o tempo passa. Então, para controlar a passagem do tempo, as pessoas começaram a dividi-lo em partes: segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e assim por diante. Além disso, elas criaram instrumentos para medir o tempo, como os relógios e os calendários. Esses instrumentos ajudam as pessoas a se organizarem e a fazer melhor uso do tempo. Existem inúmeros modelos de relógios e calendários criados em diferentes épocas e lugares. Por meio desses instrumentos, as pessoas podem medir o tempo e organizar suas atividades de acordo com a passagem das horas, dos dias, das semanas ou dos meses. Além disso, é possível perceber a passagem do tempo ao observar mudanças que acontecem à nossa volta e em nós mesmos. Por exemplo, as etapas de desenvolvimento dos seres vivos, incluindo os seres humanos. Então, o homem foi percebendo, né? Percebia as alterações, né, do clima, a mudança do tempo, né? O que era dia, o que era noite. E com isso eles começaram a se organizar o tempo para poder melhor compreender, para viver melhor, né? Para saber quando que era a época de colheita, quanto que eu deveria plantar. Então, começava-se a contar e organizar esse tempo. Então, assim, né, foram criados os calendários, né, porque a gente tem luas diferentes. Então, começou a se criar esses calendários, a criar os relógios para marcar o tempo do dia, né, e para assim melhorar esse dia a dia do ser humano. Então, aqui está pedindo para a gente fazer uma conversa falando sobre esses vários instrumentos que nós temos que ajuda a gente a se organizar no nosso tempo. Então, a gente tem o relógio, né? Vários tipos de relógio, mas a gente tem um relógio que organiza o nosso dia, né? Marca o nosso tempo do dia. Nós temos o calendário, que vai marcar o nosso tempo de meses, de ano. O relógio ele marca de horas, de minutos, segundos, para a gente conseguir nos organizar no nosso dia a dia. Então, e a gente, pelo tempo, o tempo passa, mas as coisas não permanecem do mesmo jeito. Então, ele tem uma modificação, principalmente pelos seres vivos, né? Se a gente observar, o tempo vai passando, nós vamos nos envelhecendo, nós vamos ficando diferente, nós não vamos ficando mais a mesma pessoa. Então, aqui nessa realidade aumentada, vai mostrar um pouco dessas mudanças que o tempo traz. Aqui a gente está falando de uma planta, né? Começou com a sementinha aqui do tomate. E com o passar do tempo, ela se transforma em uma árvorezinha frutífera. Aqui a questão do tempo também, da metamorfose da borboleta. O videozinho aqui, ó, esse videozinho mostra essa metamorfose. E a realidade aumentada mostra isso aqui como se você estivesse vendo ele ao vivo mesmo, tá? Essa atividade aqui, no material de apoio, a imagem que representam diferentes etapas do desenvolvimento pelas quais você já passou e ainda vai passar no decorrer do tempo. Destaque essas imagens, depois organize-a conforme a sequência correta do desenvolvimento humano e cole-as no quadro.
Então, aqui, ó, eu recortei aqui da minha apostila, certo? Então, aqui nós temos aqui as etapas, desde o bebê até, deixa eu ver aqui, até a velhice. E temos duas etapas, do menino e da menina. Então, você vai no meu caso aqui é recortar, eu não sei como está na apostila de vocês, se é adesivo, você tem que recortar. Se tiver que recortar, vocês vão recortar e montar essas etapas. Então, aqui tem vários. A fase humana começa com o quê? Não é com o bebê? Então, você vai recortar o bebezinho e colar. Depois do bebezinho, começa a ficar um pouquinho maior, a querer andar, aí você vai colocar o bebezinho um pouquinho maior. Depois a criancinha, e aí vai fazer as duas etapas, do menino e da menina colado aí nesse quadro que vocês estão vendo, tá bom? Qualquer dúvida pode me chamar em relação a essa atividade. Como eu tô fazendo aqui pelo computador, não tive como recortar para mostrar para vocês, tá? Conectando com. Então, aqui vai trazer um pouco dessa ideia. Lembrando, filosofia, fazendo a gente pensar um pouco sobre isso, sobre tempo, passagem, né? Então, a gente está pensando sobre as palavras. Anteriormente, você imaginou um mundo que não era igual a este no qual vivemos? O escritor brasileiro Ricardo Silvestrin também fez isso e acabou escrevendo um livro sobre outros planetas, muito diferente e até engraçados, como os dos poemas a seguir. Leia os textos com atenção, observando as diferenças entre os planetas imaginados e a Terra, no que se refere à contagem e à passagem do tempo. Então, o primeiro texto é Planeta Tac-Tac. Em Tac-Tac não existe hora. Ninguém chega atrasado, muito menos adiantado. Nem fora, nem em cima, nem na hora. Quem espera não fica chateado. Quem chega não se sente culpado. Nem precisa inventar desculpa. O ônibus atrasou, o pneu estava furado. Em Tac-Tac é sempre agora, mas também se ri e se chora. Então, aqui o textinho do Planeta Tac-Tac. Então, o tempo desse planeta é um pouquinho diferente, né? Ó. Planeta Gugus. Em Gugus, as pessoas nascem velhas e terminam bebês. Vão desaprendendo e esquecendo uma coisa a cada mês. Cabelos brancos ficam pretos, carecas ganham tranças. Com 70 anos, todo mundo é criança. Olha a diferença desse planeta, hein? Como é que seria você num planeta, seria um planeta desse? Que é o contrário. Você nasce velho, olha esse bebezinho que velho, e morre criança, né? É uma forma de pensar. Então, conversa com seu professor a respeito das seguintes perguntas. Você gostaria de morar no planeta do tac-tac? Que o tempo, não existe o tempo, né? Mas você teria consequências. Quais seriam as consequências se a gente morasse, né, com as pessoas aqui na Terra, se elas não marcassem a passagem do tempo? Qual seria a consequência? Se a gente não tivesse o tempo para as coisas, né? Você gostaria de morar nesse planeta do Gugus aqui? O que seria diferente na vida das pessoas da Terra se elas se tornassem cada vez mais jovens, em vez de envelhecer com o passar do tempo? Bom, é bom pensar, né? Assim, a gente analisar como é que seria esse planeta Terra, na planeta Terra, se os adultos fossem crianças. Você já imaginou? Então, é uma questão de pensar, né? Passado, presente e futuro. Você já observou que as pessoas realizam diferentes atividades do cotidiano? Essas atividades variam por causa de muitos fatores, até mesmo do espaço e do tempo, ou seja, variam conforme o lugar e a época em que pessoas vivem.
Por exemplo, crianças que vivem em lugares muito frios podem brincar na neve, mas em lugares mais quentes as brincadeiras são outras. Na atualidade, muitas crianças utilizam aparelhos eletrônicos para brincar ou estudar, mas as crianças que viveram antes da invenção desses equipamentos brincavam e estudavam de outras maneiras. Então, as brincadeiras, de acordo com o nosso tempo, vai se modificando. E de acordo com a região, o nosso clima também. Então, tudo vai influenciando. Então, se eu moro num lugar muito frio, eu vou ter brincadeiras que, de acordo com esse local onde eu moro. Se é um lugar muito quente, brincadeiras relacionadas, né, para refrescar. Se a minha época, né, oferece muita tecnologia, que é a nossa, as nossas brincadeiras também modificam. Então, a gente tem celulares, tem videogames. E na época que não havia esses instrumentos, as brincadeiras também eram outras. Alguns historiadores pesquisam como era o cotidiano das crianças do passado em diferentes lugares, mas também é interessante imaginar como será o cotidiano das crianças do futuro. Pensando nisso, realize uma entrevista de acordo com a pergunta e as orientações propostas a seguir. Você gostaria de saber como era o cotidiano das crianças daqui quantos anos? Imagine essa data e registre-a no quadro da próxima página para completar a pergunta que será feita na entrevista. Escolha um adulto para ser entrevistado e registre o nome dessa pessoa no local indicado do quadro. Entreviste a pessoa escolhida e registre a resposta dela para a pergunta proposta. Depois, conforme as orientações do professor, compartilhe essas respostas com os colegas. Então, nós temos aqui uma pergunta para você fazer para um adulto aí na sua casa. Então, antes de você fazer essa entrevista, você vai escolher um tempo aqui. Por exemplo, como você imagina que será o cotidiano das crianças que viverão no Brasil daqui a 50 anos? Daqui a 70 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Você vai escolher um tempo para registrar aqui. Então, se você escolher, por exemplo, daqui a 30 anos, às vezes colocar o 30 aqui nesse espaço. Aí você vai escolher o seu entrevistado na sua casa. Eu vou entrevistar a minha mãe, a minha avó, a minha tia. Aí você vai escrever o nome dela aqui, dessa pessoa aqui. Então, entrevistado. Aí você vai fazer a pergunta para esse entrevistado. Como você imagina que será o cotidiano das crianças que viverão no Brasil daqui a 30 anos? Aí a resposta do seu entrevistado você vai colocar aqui para mim. Depois que você terminar essa atividade, envia para a professora, tá bom? Então, a gente vai parar por aqui nessa aula de filosofia. Qualquer dúvida, pode chamar a professora. Beijo!